Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o Corinthians porque tem uma declaração de Emiliano Dias que ela é simbólica. E será que eles vão permanecer? Olha, eu já achei mais que eles iriam embora. Eu já tenho minhas dúvidas, até por essa reta final do Corinthians. Tem a treta entre o André Ramalho e o Rodrigo Garro, o que será que aconteceu por ali? E a situação do Hugo Souza, ela exige um alerta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, analisei aqui todo o pós-jogo, depois da grande vitória sobre o Cruzeiro, muito mais pelo resultado do que pela atuação, né? Não foi um jogo brilhante, vistoso e nem teria como, com 32, 33 graus de temperatura às 11 da manhã, na Neoquímica Arena, em São Paulo, num feriado, mas o Corinthians venceu. Quinta consecutiva, chegou na nona colocação, né? Está na nona colocação nesse momento, mas está a 3 pontinhos justamente do próprio Cruzeiro, que é o sétimo colocado e que hoje é o balizador ali de uma pré-Libertadores. Isso pode se modificar até para um G9, onde hoje está o Corinthians, dependendo do resultado aí da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana, onde o próprio Cruzeiro está. Mas aí, analisando o pós-jogo aqui, tem algumas situações que a gente precisa abordar. Primeiro, tem uma entrevista muito legal do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado conversou com os repórteres e é claro que ele não fala sobre futuro, porque existe um foco estabelecido, restam 4 jogos. É claro que eles estão falando internamente sobre várias questões, mas aí pode ter até uma notícia, tá? Pode ter até uma manchete. Ele refutou ali ter procurado o staff do Sérgio Ramos, que é uma questão que a gente nem abordou aqui no canal, né? Porque é um nome que está sendo ventilado aí. Ele foi oferecido, ele já tem 38 anos e depois da contratação do Memphis Depay, por que não pensar que, mesmo no fim de carreira, mas um jogador ainda em altíssimo nível, um cara como esse não possa vir jogar aqui? Claro que pode e é claro que o Corinthians ouve. Ouve, conversa, tenta, pesquisa, analisa a parte física, tudo isso pelo que eu sei foi feito assim e existiu esse contato internamente. Jamais o Fabinho vai revelar algo nesse sentido e também sobre jogadores futuros. Agora, sobre a janela, agora, ele fala que algumas conversas com a comissão técnica já começaram. Ou seja, isso não impede daqui a pouco dos caras chegarem no final do ano, o presidente especialmente, e trocar o comando técnico. Não impede, até porque outros treinadores estão sendo monitorados, observados, sondados e analisados nesse momento. Mas, de certa forma, você tem um planejamento. Mesmo que eles não fiquem, com quem que o departamento de futebol vai debater sobre contratações? Sobre jogadores que voltam de empréstimo, sobre jogadores que podem ir embora do clube, que recebem propostas, que podem ser emprestados, que não estão fazendo mais parte dos planos, sei lá, o Pedro Raul, daqui a pouco os caras entendem que vão emprestar para ganhar rodagem, né? Não é bem esse o termo, né? É tipo emprestar porque vamos trocar prejuízo aí, já que o custo-benefício não está legal. É com essa comissão técnica. Eles são obrigados, né, a colher informações a respeito de quem está lá. Mas isso indica, especialmente vindo do Fabinho, que a gente sabe que é um defensor dessa comissão técnica, de que, cara, ele está fechado dentro de um planejamento, entendendo que o Ramon e o Emiliano permanecem para 25. Foi a leitura que eu fiz. Ele não teria por que externar esse tipo de coisa. Ele poderia ser mais evasivo, ele poderia dizer que ao final, como ele disse até, mas de uma forma muito mais sucinta, né, de que todo mundo está em análise, em avaliação e que ao final do ano isso vai acontecer, mas o presidente Augusto Melo ele é mais claro quando ele fala sobre isso, sobre a não permanência do Ramon e do Emiliano. Quando ele diz frases do tipo, a gente está vendo o que está acontecendo, todo mundo a gente vai avaliar tudo o que foi bom, o que não foi, vamos pensar no ano que vem, no que o Corinthians precisa. Ele dá a entender de que, assim, o Corinthians vai dar um salto maior em 2025, esse ano brigou para não cair, montou um bom elenco, na reta final, ufa, escapou, mas que para o salto maior, você precisa dar um salto maior também na comissão técnica. É o que o Augusto deixa transparecer, o Fabinho bem menos. E o Fabinho a gente sabe que
tem um apreço, né, e apoia muito essa comissão técnica. Mas a entrevista do Fabinho ela foi importante por outros fatores. Sobre propostas do Yuri, ele também não revela, diz que é bom que o jogador do Corinthians que recebe proposta, sinal que ele está performando bem, que são jogadores valorizados, o Yuri é um caso desse e tal, e que se for benéfico para o clube, é aquilo que o próprio Yuri já tinha dito, né? Se for uma proposta bacana para mim e para o clube, eu vou. E o Fabinho praticamente falou a mesma coisa. Sobre o Hugo Souza, aí o Fabinho jogou para o seu departamento jurídico. Por quê? Porque assim, ele fala que o departamento jurídico o tranquilizou. Só que existe um alerta aí, gente. A situação para resolver a questão Hugo Souza, que assim, todo mundo sabe que o Hugo quer ficar, né? Todo mundo sabe que o Corinthians já palavrou com o jogador. Todo mundo já sabe que o Corinthians resgatou o cara que estava lá no Chaves de Portugal e que se tornou um dos principais goleiros do Brasil na atualidade. Todo mundo sabe que ele já firmou aí praticamente um novo contrato de 5 anos para ser jogador do Corinthians. Só que ele pertence ao Flamengo. Até o dia 30 de novembro ele pertence ao Flamengo. E esse empréstimo, né, tá vinculado ao Corinthians e essa é a data limite para o Corinthians resolver. Dentro de uma prioridade de compra que já foi notificada ao Flamengo. Só que, até o dia 30 de novembro, o Corinthians precisa necessariamente confirmar essa prioridade de compra. E isso não pode acontecer sem a garantia bancária, que está previsto no contrato. O pagamento à vista, bom, aí o Corinthians resolve a situação. Só que o pagamento à vista, mesmo que 800 mil euros, né, por 50%, que é o acordado, inclusive, ele tem uma dificuldade pelo fluxo de caixa de acontecer. Mas eu acho que o Corinthians vai ter que fazer isso. Porque se essa garantia bancária não for adquirida... Gente, hoje já é dia 21 de novembro. Então tem 9 dias aí para o Corinthians resolver essa situação. Se ele não conseguir, e aí ele precisa registrar esse novo contrato do Hugo Souza. Só que o Corinthians está impedido de registrar jogadores. Então ele tem que resolver também a questão do transfer ban. O Fabinho foi questionado sobre isso e, de novo, ele empurrou para o departamento jurídico, financeiro, para os profissionais envolvidos nisso. E ele está monitorando. Mas eles estão impedidos de agir por conta dessas arestas que precisam ser aparadas. Então, assim, o alerta são 9 dias, mesmo com o Corinthians precisando e tudo mais, buscando uma vaga na Libertadores, tendo jogos decisivos e tudo mais, precisa resolver essa questão no extracampo, porque senão pode se embaçar. No momento em que o Corinthians não exercer a sua prioridade no ato até o dia 30 de novembro, o Hugo, ele digamos assim, fica livre para receber qualquer outra proposta. A prioridade de compra notificada pelo Corinthians, ela é uma parte do processo. A outra é você ativar essa compra. Ou parcelado, como está no contrato, com garantia bancária, ou à vista. E o Corinthians vai ter que fazer isso até o dia 30 de novembro, que é a data limite imposta no contrato. Se ele não fizer, ele não exerce na prática a prioridade de compra. E aí, se chegar aqui o Real Madrid, o Manchester City, o Cacimbinhas Futebol Clube e fichar o que o Flamengo quer, o Flamengo não vai dificultar e vai acabar vendendo o Hugo Souza, que ele não, e aí ele não vai permanecer no Corinthians. Claro que a vontade, claro que isso, eu estou sendo bem drástico aqui, até um pouco pessimista, para montar o cenário para vocês. A vontade do jogador vai pesar, evidentemente, ele quer jogar no Corinthians, ele já se acertou com o Corinthians, mas ele tem um dono, que nesse caso hoje é o Flamengo, e que tem um litígio com a diretoria do Corinthians por várias questões recentes que vocês já sabem. Então, assim, não é fácil. Por isso que eu falo, para o Corinthians resolver essa situação, o pagamento à vista seria a melhor solução. A questão é se o Corinthians vai conseguir ter esse dinheiro. Todo mundo sabe que o Hugo é muito barato por esse valor previsto em contrato, já tinha que ter acertado isso, mas a gente sabe também que o Corinthians tem pendências financeiras, inclusive o próprio transfer ban. Então, você tem o cobertor curto, né? O que eu faço? Eu pego esse dinheiro aqui e aplico, né, nesse pagamento para o Balbuena aqui para derrubar o transfer ban e eu conseguir registrar atletas, ou eu pego esse dinheiro aqui e compro o Hugo Souza. Você vai ter que ver o que é mais urgente nesse momento, e no caso do Hugo, 30 de novembro. Gente, o Corinthians não pode pensar na possibilidade de perder esse cara. Então, assim, 9 dias tensos, tá?
para que o Corinthians resolva isso. Porque se não resolver até o dia 30, eu temo pelo que pode acontecer. Eu já estive muito mais tranquilo. Hoje eu temo, porque o Flamengo não está fazendo muita questão. Vocês viram as últimas declarações aí do Marcos Braz, do Rodolfo Landim. Então, assim, não sei. Vai ter que resolver, de qualquer jeito. Mas cabe o alerta. O André Ramalho também conversou com jornalistas na Zona Mista. O André deu a sua primeira assistência, né, como jogador do Corinthians, arrancando. Tem muitos torcedores que dizem que ele é volante, que ele não é zagueiro. E, cara, eu gosto da ideia, sabe? É que o Corinthians hoje não tem uma profusão de zagueiros para você poder fazer alguns testes nesse sentido. No ano que vem, contratando mais zagueiros, eu acho que ele pode ser testado nessa função. Ele tem uma saída de bola maravilhosa, tem uma liderança, é um bom marcador e mais posicionado ali numa faixa mais restrita de campo, não sendo a última salvaguarda, né, não tendo apenas o goleiro atrás dele, eu acho que ele pode corresponder. Talvez, né? Porque numa linha de 3, quando ele chegou, saindo muitas vezes com a bola no pé, dando lançamentos, né, a média distância, cara, jogando uma enormidade. E aí ele rouba uma bola na linha divisória do gramado, avança, e aí serve o Yuri Alberto que faz o segundo gol do Corinthians. Mas ele falou sobre uma treta que ele teve com o Rodrigo Garro, chamou a atenção, as câmeras flagraram, eles discutiram feio numa pichotada lá, num erro na saída de bola. E o André Ramalho minimizou. A gente sabe que isso é coisa de jogo, a gente sabe que isso, enfim, acontece, faz parte, mas, sei lá, né? Daqui a pouco mostra uma tensão desmedida, desnecessária, coisas que a gente não sabe que rolam lá de alguma forma internamente, mas não era o caso. Pelo menos me pareceu um André muito sincero ali, dizendo assim, gente, eu só pedi para ele ajudar na marcação, o Garro devolveu dizendo, então marca melhor, sabe? Então, aquela coisa, né? Aquela cobrança de jogadores de um bom quilate, nós estamos falando do camisa 10 e de um cara super experiente e um xerifão da defesa que é o André Ramalho. E, cara, é aquela coisa, se você não fizer o seu aí, vai estourar no meu, então faz o seu direito, que eu tento ajudar aqui, mas, porra, entendeu? Você está me prejudicando. Aquela coisa, aquela cobrança de quem quer vencer em prol do coletivo. Eu vejo dessa maneira. Claro que tem um limite e tudo isso, né? Os caras não podem, daqui a pouco, entrar em vias de fato. Ah, não, mas estão defendendo o clube e daqui a pouco virar uma questão pessoal. E aí ele termina com a frase que eu acho que tranquiliza qualquer torcedor, dizendo que o Garro é um cara espetacular, uma pessoa espetacular e um jogador espetacular. Então, que está tudo certo. Me pareceu sincero nessa declaração, André Ramalho, abafando aí qualquer tipo de confusão ou polêmica que possa haver nesse sentido, mas eu sei que o torcedor fica curioso a respeito disso. E para fechar, a entrevista do Ramon e do Emiliano, ela foi muito leve, né? 5 vitórias seguidas, né? Depois daquela instabilidade tremenda que os dois passaram nas eliminações, né, para Flamengo e Racing, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No Brasileiro a coisa acontece. Muito por conta da chegada do Memphis, e o Ramon até explicou que um jogador desse nível, ele tem trabalhos táticos específicos e ele potencializa o jogo do Yuri, o jogo do Garro, e ele versatiliza os movimentos. Você vê que o Corinthians ganha em repertório ofensivo por conta do Memphis exatamente por isso, porque ele é um cara que dá 2 passos para trás para armar o jogo, e aí o Yuri consegue fazer, muitas vezes, atacando o espaço, às vezes até por dentro, de 9 ou pelos lados, fazendo uma parceria com o Rodrigo Garro ali, e muitas vezes o Memphis dá essa assistência. O Memphis é um cara que muitas vezes não ataca a área, mas espera, o Suárez fazia muito isso no Grêmio, dá 2 passos esperando essa bola chegar, porque ela vai ser cruzada para a área, pode ter uma respingada da defesa, pode ter uma segunda, terceira jogada em que sobre para o cara desmarcado poder finalizar. O Memphis tem essa leitura de jogo. E o Garro é o cara que, sempre que ele pega a bola, ele percebe esses 2 jogadores que, dependendo da posição da defesa, eles vão se movimentar. E eles vão já ou fazer facão, ou atacar o espaço, ou quebrar linhas, ou buscar para receber essa bola. Essa movimentação está muito bonito de ver no setor ofensivo do Corinthians. Isso está acontecendo muito por conta da chegada do Memphis, e o Ramon revelou isso sobre esses trabalhos táticos nos treinamentos. E aí sobre permanência, que é uma pergunta recorrente que tem acontecido nos últimos tempos, já citei aí a entrevista do Fabinho, que deu alguns indícios nesse sentido. Eu fiz uma enquete no meu Twitter, no meu X, lá, sobre a permanência ou não do Ramon. Algumas respostas diziam assim, depende de quem vir.
né? Eu fiz a pergunta, você gostaria da permanência do Ramon Dias para o ano que vem? E alguns torcedores disseram assim, depende de quem vir, né? Se vier um Fábio Carille, um Renato Gaúcho, mantém o Ramon. Agora, se vier um Sérgio Conceição ou um Luiz Castro, bom, aí eu acho que dá para trocar. Tá bem, eu acho que é uma, né, eu acho que é uma análise interessante. Eu acho que dá para a gente entender que, nesse sentido, é como o torcedor está pensando. Pelo menos uma parte, né? A torcida do Corinthians é muito grande para definir um pensamento apenas, né? Tem gente que quer que o Ramon fique, tem gente que não quer que o Ramon fique, tem gente que está nessa ponderação. Eu queria saber de você, mais uma vez, né? Porque eu tenho a sensação que a cada jogo que o Corinthians vence, os caras vão meio que entendendo que, cara, deixa essa comissão técnica trabalhar para o ano que vem. O Fabinho falou sobre isso também. Pô, a gente defende tanto processos aqui no clube. Eu estou participando desse processo. Eu recém cheguei. Os profissionais erram e acertam. Então seria interessante, né? Eles têm contrato até 2025. Não tem por que trocar. O Fabinho deu a entender nesse sentido. E eu poderia pensar dessa maneira. Eu só acho que o Ramon e o Emiliano eles foram muito infelizes em algumas decisões nos momentos mais cruciais da temporada. Essa é a minha avaliação, mas eu super respeito quem pensa o contrário e já falei aqui para vocês. Se o Corinthians decidir manter Ramon e Emiliano, beleza, acho que é uma decisão ok, entendível, porque no principal objetivo, que era, infelizmente, de permanência na Série A, eles estão cumprindo, e até mais do que isso daqui a pouco. Se entregar o time numa Libertadores, depois de tudo que aconteceu, como que eu não vou entender se houver a permanência? É que eu imagino que o Corinthians queira dar um salto. E aí a gente chega em nomes superiores ao do Ramon. E, obviamente, eu concordo que se você for trazer um técnico do mesmo nível ou de um nível inferior, bom, aí deixa a comissão técnica que lá está. Isso é claro e cristalino. Aí o Emiliano, que é um cara legal, né? O Emiliano é um cara legal. O Ramon é um cara mais fechadão e tal, mas o Emiliano é um cara cativante, assim. Porque ele é um cara bem protagonista, né, na comissão técnica. Ele tá para lá e para cá, ele é um cara agitado, ele tem uma relação boa com os atletas, ele circula muito ali na área técnica, ele responde muitas das perguntas dos jornalistas. E ele deu uma declaração muito, muito interessante, dizendo que está desfrutando todos os dias o fato de estar ali no Corinthians e de que, se ele pudesse, ele ficaria a vida toda. Como ele sabe que isso não é possível, ele está desfrutando cada momento. De novo, eu sou um pouco ingênuo, me perdoem, mas eu acredito nas pessoas. Me pareceu sincero, de verdade. Eu sei que o futebol é um pouco maquiavélico nesse sentido, mas, eu de verdade, eu acho que ele os caras estão num clube gigantesco, com uma torcida apaixonada, estão vivendo isso, né? O clima da Neoquímica Arena é um negócio insano. Chega um jogador como o Memphis, entre outros reforços, aí o Carrilho, o Yuri começa a fazer gol. Pô, o clima é espetacular o que o Corinthians está vivendo, mesmo sem grandes aspirações, sem um título, por exemplo, está terminando a temporada em alta. E ele está vivendo tudo isso. E viveu uma montanha-russa também, com as eliminações, com questionamentos. Isso é o Corinthians, né? Essa oscilação. E ele me pareceu o cara à vontade. Então, assim, o cara dizer que se pudesse ficaria a vida toda ali, ele se mostrou muito feliz, eu já falei sobre isso. O Ramon deu uma entrevista para o GE, praticamente pedindo para ficar, dizendo que gostaria de treinar o Corinthians numa condição muito superior do que simplesmente brigar para não cair, porque o Corinthians tem condições de disputar títulos. Então eles prepararam a cama, digamos assim. Eles se fardaram, como a gente fala no Sul, né? Vestiram a roupa de técnicos em 2025. Vai depender do clube se isso vai acontecer. E aí eu pergunto de novo, para o torcedor, aqueles que estavam desconfiados com as eliminações nas Copas, já perdoaram? Aqueles que estavam mais reticentes já estão mais convencidos? E aqueles que já queriam a permanência ou não do Ramon estão cada vez mais convictos? É isso que eu gostaria de saber de vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!